Jair Bolsonaro já fala sem constrangimento entre aliados que não quer Mourão na sua vice na chapa de 2022, quando ele vai concorrer à reeleição ao Palácio do Planalto. Mourão rifado? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora começar o vídeo de hoje, segunda-feira, dia 19 de outubro de 2020, com aquele pedido clássico e tradicional, que se você acompanha aqui o canal, já sabe do que eu vou falar, não é mesmo? Por favor, meu filho, por favor, minha filha, se está pintando pela primeira vez por aqui, se inscreva no canal, meu filho, minha filha, porque você ganha conteúdo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, é todo dia, de segunda a segunda, de domingo a domingo, eu tô por aqui no youtube.com/Pablo Costa, trazendo aqueles conteúdos que eu sei que você gosta. Política, cidadania, cultura, democracia, história e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentinha. Então não vacile, se inscreva agora aqui no canal, porque você só vai ganhar conteúdo novo todo dia. É isso? Inscrito? 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 Beleza, bora começar. Rapaziada, a matéria da Folha de São Paulo de hoje revela os bastidores de uma reflexão que Bolsonaro está fazendo de como tirar Mourão da chapa para 2022. Bolsonaro não quer mais o general Mourão como seu vice em 2022 e estuda uma saída honrosa para que uma situação que claramente Mourão está sendo rifado. Vamos tentar, primeiro a gente vai reconstruir a história de como Mourão chega a vice de Bolsonaro para entender as motivações por que Mourão já não é benquisto no cargo para 22. Vamos lembrar o cenário de 2018. Se o primeiro turno já mostrou aquela votação muito robusta de Bolsonaro, onde que ele, numa iminência ali, talvez um pouco mais de gás, e se conseguisse desidratar um pouquinho mais Geraldo Alckmin, já poderia inclusive vencer no primeiro turno o embate de 2018. Na construção da chapa, isso não era um cenário previsível. A vice de Bolsonaro foi esnobada por alguns ícones aí da política brasileira. Por exemplo, a primeira opção de vice de Bolsonaro era o senador Magno Malta, que não quis ser vice do Jair Bolsonaro, optou pela tentativa de reeleição no Senado capixaba e não foi bem-sucedido. Depois ele tentou até ser ministro, tal, Bolsonaro não o convidou. E hoje ele manifesta o seu rancor, né? Nessa circunstância em que Bolsonaro realmente não o convidou para ministro que ele esperava. Ele contava com isso, tanto que não foi eleito senador do estado do Espírito Santo, mas contava com um convite para ministro que não veio. E isso o deixou machucado. Naquele contexto, Magno Malta não quis ser vice de Bolsonaro, porque era um passo ousado, era um passo arriscado. Não tinha garantia de que Bolsonaro venceria a eleição, sabe? Não é o cenário de hoje em que a gente vê que a vice de Bolsonaro era um cargo cobiçável. Naquele momento não, era uma aposta de risco. Magno Malta não quis correr o risco, seu partido também não quis comprar essa briga, acabou apoiando formalmente Geraldo Alckmin, sequer o partido entrou na disputa eleitoral com Bolsonaro, e isso Bolsonaro guardou isso também, essa postura de Magno Malta, tanto que não convidou depois para ser ministro. Janaína Pascoal foi sondada também para ser vice de Jair Bolsonaro, deputada estadual pelo estado de São Paulo. A Janaína, segundo falam, ela não quer mudar da cidade de São Paulo, ela quer morar em São Paulo, não quer morar em Brasília, por isso que ela não saiu para federal, e por isso que ela não sabe de vice do Bolsonaro. Direito da pessoa, né? Morar onde quer ela se sente mais à vontade e tudo mais. Eu compreendo nessa perspectiva. Não é muito comum na política vermos isso, né? Mas a deputada estadual Janaína Pascoal optou por ficar em São Paulo e não aceitou a vice de Bolsonaro. A costura que chega a General Mourão, ele foi, na verdade, ele estava ali com uma hipótese, ele era cogitado para esse cargo, mas não era a primeira opção, como bem coloquei. E também, General Mourão acumulava declarações polêmicas. Não era o Mourão fada sensata de hoje. Mourão tinha um acúmulo de declarações muito questionáveis ao longo de sua trajetória e em dados momentos falava nível de bobagem de Jair Bolsonaro. Durante a campanha, lembra que Mourão foi questionado várias vezes por algumas falas muito equivocadas conceitualmente, mas ele, por ser um general, embora não seja daquela turma do Haiti, que é do general Ramos, do Augusto Helena e tudo mais, ele gozava de prestígio. Ninguém chega a general do exército sem prestígio. Então, foi uma tentativa de Bolsonaro amarrar as Forças Armadas, certo?
principalmente o oficialato, porque as baixas patentes já estavam com Bolsonaro, mas o oficialato tinha muitas reservas devido ao histórico de mal militar de Jair Bolsonaro. Então, o convite Mourão visava compor com alguém do Exército, tinha se filiado, nunca tinha sido candidato, estava ali realmente numa possibilidade remota de ser convidado a vice de Bolsonaro e foi convidado. E aí assumiu, Bolsonaro vence. Quando Bolsonaro vence, Mourão começa a se colocar como um contraponto de sensatez às falas tresloucadas de Bolsonaro. E isso incomoda profundamente o presidente. Ele não gosta de ser visto como alguém despreparado que é, como alguém tresloucado que é. E Mourão sempre colocou, naturalmente, a formação teórica de Hamilton Mourão é muito mais robusta que a de Jair Bolsonaro, por conta da. Ele seguiu adiante na carreira militar e teve uma formação intelectual. Ninguém chega a general também do Exército sem uma robusta formação teórica. Jair Bolsonaro saiu do Exército antes, foi expulso antes do Exército, né, por conta daquela reivindicação sobre soldos, que ele ameaçou estourar uma adutora de água da cidade do Rio de Janeiro, mas aquela confusão toda que a gente sabe da trajetória de mal militar que Bolsonaro teve durante seu tempo de ativa. Mourão, ele vem compor com isso e começa a dar declarações de contraponto sensato às atitudes do primeiro ano do governo Bolsonaro. E aí isso gera incômodo e o Bolsonaro começa a falar claramente de substituir, de tirar Mourão. Mourão ele recua, ele some, ele para de dar entrevistas, para de aparecer na mídia, reconquista moral junto a Jair Bolsonaro, não ganha naquele cenário em que o impeachment estava sendo debatido com muita intensidade no primeiro semestre de 2020. O Mourão não foi articular, ele não fez aquele papel que o Temer fez de articular junto ao Congresso a viabilidade do seu nome. E isso também o reposicionou perante um cenário de credibilidade junto à família Bolsonaro. Porque naquele momento, se Mourão tivesse se alinhado com Rodrigo Maia, talvez o impeachment de Bolsonaro tivesse saído no primeiro semestre de 2020. Vamos lembrar que Jair Bolsonaro estava ameaçando as instituições, aquelas manifestações golpistas, ele estava menoscabando a pandemia. Jair Bolsonaro estava em conflito explícito com o Congresso e com o Supremo. O Centrão era achincalhado, não era o Centrão coleguinha de hoje. Era um cenário distinto. Mourão não faz a articulação que Temer faz, visando o cargo de Bolsonaro. E isso aumenta o seu prestígio interno. E agora, por conta disso, estuda-se uma saída honrosa para Mourão da posição de vice de Bolsonaro. A matéria da Folha de São Paulo levantou que o governo do estado do Rio Grande do Sul ou o Senado gaúcho seriam opções para Mourão. Acho caminhos viáveis eleitoralmente para Milton Mourão. A gente tem que ver como é que vai estar a avaliação do governador Eduardo Leite no final do seu mandato. Até o momento, o que a gente acompanha à distância, né, o cenário do Rio Grande do Sul, porque não moro lá, mas aparentemente a sua aprovação não está ruim, Eduardo Leite, então talvez o caminho para o Senado numa composição via Bolsonaro seja mais viável eleitoralmente para o Mourão. E não pode perder, porque isso é uma humilhação para Jair Bolsonaro. Se ele coloca o vice para disputar o governo do estado e ele não vence, é uma humilhação, principalmente sendo o nome do PSDB, que provavelmente terá Dória como candidato em 22. Então a gente tem que aguardar os desdobramentos disso aí para ver qual a saída honrosa pode ter Mourão. E quais são os nomes pensados de Jair Bolsonaro para a sua vice? Ele quer alguém do Centrão, o que corre o risco Temer, porque se estoura uma crise em 23 ou 24, alguém que seja do Centrão já é do métier político, se articula muito fácil com o Congresso e o impeachment de Bolsonaro sai. Vamos lembrar que Eduardo Bolsonaro falava do nome de Hamilton Mourão para a vice-presidência, que seria uma vacina anti-impeachment. Ou seja, um general do Exército que não gozaria da confiança do Congresso Nacional que isso impossibilitaria um pedido de impeachment. Alguém do Centrão, isso não aconteceria. Então, por isso que eu acho pouco provável Bolsonaro compor com o seu Temer, alguém do Centrão, para o cargo de vice, por conta do medo de impeachment, né? E a gente sabe que problemas não faltam na trajetória de Jair Bolsonaro, possíveis para startar, para iniciar um processo de impeachment. Outro nome cogitado seria a da ministra Damares, que eu acho que na perspectiva de Bolsonaro, é uma estratégia inteligente, pois compõe com o eleitorado. A gente sabe da popularidade da Damares
perante o seu público e a importância do eleitorado evangélico para a base de Jair Bolsonaro, mas talvez seja ciscar muito para dentro, o eleitorado que já é dele, talvez não tenha por que Jair Bolsonaro apostar em alguém para compor, fidelizar ainda mais um público que já lhe é fiel, que é o público evangélico, é outra alternativa pensada. Uma tentativa um pouco mais distante, uma tentativa de compor com o agronegócio, também com o Centrão, e trazer o DEM para sua chapa, seria a ministra Tereza Cristina. Tem problemas, tem que fazer uma composição com a Semi Neto, com o Ronaldo Caiado aqui em Goiás, com o Rodrigo Maia, com o Alcolumbre, com a própria Tereza Cristina. Veja que é algo complicado trazer o DEM, mas é inegável que se o DEM entrasse na chapa de Bolsonaro, daria muito peso simbólico a presença do DEM na vice de Bolsonaro. E a ministra Tereza Cristina goza de prestígio junto a círculos que não exatamente prestigiam Jair Bolsonaro. Seria outra vantagem também. Mas também não vejo se pode ser muito provável. No cenário de hoje, creio que Damares teria mais condições. Seria a predileta de Bolsonaro na leitura atual. Tudo pode mudar muito até o final de 22, né? Esse é um vídeo de leitura e conjuntura de cenário, uma tentativa de desenharmos a estratégia de Bolsonaro para a disputa de 22 na construção de sua chapa. Construção de chapa sempre visa você somar elementos que o candidato não tem. Então você traz públicos e traz perfis para complementar as falhas, as ausências desse candidato. Se Jair Bolsonaro partir de uma lógica tradicional de composição de chapa, são esses pontos que serão levados em conta. E você, qual a sua opinião, meu velho? Quem você acha que é o vice de Jair Bolsonaro? Qual que você acha que pode ser a saída honrosa para Mourão nessa conjuntura, nessa estratégia e tudo mais? Quero a sua opinião. Quero que você dê sua opinião para que a gente converse, a gente troque ideia na nossa comunidade aqui, a gente troque ideia, debate, a gente faz reflexões coletivas, sempre aqui nos comentários dos vídeos, porque eu respondo todo mundo. Hoje à noite eu vou sentar, responder a rapaziada que está acumulada do final de semana, não é muito, mas tem a rapaziada acumulada, principalmente da série Goiânia e seus prefeitos, que eu recomendo que você assista. Foi ao ar sábado, 2 mandatos do União, e no domingo, ontem, entrou no ar o vídeo sobre Darcy Accorsi. Então tá lá, da série Goiânia e seus prefeitos, uma série muito interessante, onde a gente conta a história de Goiânia por meio daqueles que a administraram. Peço para que você também assista as lives do final de semana, cara. Sexta-feira foi com a Bruna Paulin, sensacional, falando de discos, de cultura. Um papo ótimo, incrível para quem gosta de som, cara. Vai se divertir muito com a conversa. Sabadão, Morgue Cosca, aquele papo etílico, aquele tanto de ideia torta. Foi sensacional também, já tá tudo aí no canal para que você assista. O conteúdo não para aqui, eu falei lá no início do vídeo. Rapaziada, se você chegou até aqui, like, joinha. Faça esse vídeo chegar mais longe também, além de dando joinha, compartilhando com a sua rapaziada que gosta de política, gosta de eleições, rapaziada do Zap aí, compartilhe para que a gente possa refletir juntos. Deixe seu comentário, que eu já pedi, que eu respondo todo mundo. Quero saber a sua ideia, quero saber qual a sua reflexão acerca disso. E peço ainda para que você ative as notificações, para ficar sabendo sempre quando pinta coisa nova por aqui. E todo dia pinta coisa nova por aqui. Rapaziada, é isso. Já vou adiantar a live de sexta-feira, que vai ser sensacional. Vai ser uma live musical com o rapaziada do Vícios da Era, comemorando 20 anos de lançamento do seu primeiro álbum. Vícios da Era vão estar aqui, das bandas icônicas do pop rock goiano, dos 90 e dos anos 00. Vamos comemorar no dia 23 de outubro, 20 anos de lançamento do álbum do Vícios da Era. Hoje eu vou colocar o material de divulgação aqui na rede, vocês vão ficar sabendo. É a live de sexta-feira, não perca porque vai ser incrível. Rapaziada, uma excelente semana para você e eu termino com aquele clássico. É nóis!